Vamos então à nossa 18ª aula desse nosso curso, né, de orientação para o Exame Nacional do Ensino Médio. E nós temos aí uma questão na sua tela do ano de 2022, que diz assim: quanto custou? Proposta obriga órgão público a divulgar gasto com anúncio na própria peça publicitária. Qual a sua opinião? Você vai pensar? Eu faço uma peça publicitária, pago para fazer, divulgo o meu produto, mas embaixo eu coloco assim: gente, por favor, eu gastei tanto, compre de mim. Você acha que isso é bom? Você acha que isso não é bom? Olha mais uma vez essa tela. Se precisar, pause para você pensar a respeito de. E a pergunta foi a seguinte: considerando-se a função social dos posts, essa imagem evidencia a apropriação de outro gênero, com o objetivo de quê? De promover o uso adequado de campanhas publicitárias do governo, de divulgar o projeto sobre transparência da administração pública, de responsabilizar o cidadão pelo controle dos gastos públicos, porque ele teve como objetivo de delegar a gestão de projetos de lei ao contribuinte, ou para assegurar a fiscalização dos gastos públicos. Então, olha só, pessoal, mas isso não é uma campanha publicitária do produto que você falou, que você quer vender o produto? Pois é, mas olha a pergunta de novo. Considerando-se a função social de qualquer postagem, essa imagem, ela se apropriou de outro gênero. Então, eles estão criando um paralelo aí com outra coisa. Eu quero que você pause a sua tela, que você pense no que você vai marcar e depois nós comentamos. Vai lá. Bom, então, se você achou que o objetivo é promover o uso adequado das campanhas publicitárias do governo, primeiramente, eu não posso nem dizer que o governo faz campanha publicitária. A publicidade é a parte do texto injuntivo que serve para vender comercialmente alguma coisa. Então, nós temos publicidade de uma nova marca de carro. Nós temos publicidade de um refrigerante novo no mercado. Nós temos publicidade de uma marca de sabão em pó. Mas o governo não faz publicidade. Ele faz o que a gente chama de propaganda. A propaganda do verbo propagar é de mostrar ao grande público alguma coisa de natureza ideológica. Então, não é o uso adequado de campanha publicitária do governo. Vamos lá. Se você marcou a letra B de bola, você acertou. Por quê? Divulgar o projeto sobre transparência da administração pública. Ou seja, vamos mandar o seguinte recado: o governo está gastando, mas está gastando com o quê? Ah, o governo gastou nisso, mas gastou quanto? Sabe, para ver se a matemática bate, para ver se a matemática vai fechar? Então, é um projeto sobre transparência. Por que da administração pública? Porque é a administração que, como diz o substantivo, vai administrar o que é seu, o que é meu, o que é nosso. Então, nós temos direito de saber onde as coisas estão sendo empregadas. Professor, por que não a letra C? Vamos lá? A letra C fala em responsabilizar o cidadão pelo controle dos gastos públicos. Não. Controlar o gasto cabe aos gestores. Não é o público que tem a responsabilidade. Ninguém vai te obrigar. Olha, vamos fiscalizar? Não, está lá. Para quem quiser ver e depois cobrar do gestor. Quem tem que controlar o gasto é o gestor. Nós podemos cobrar a gestão devida. Por que não a letra D de dado? Vamos lá? A letra D de dado fala de delegar a gestão de projetos de lei ao contribuinte. Bom, primeiro não é projeto de lei apenas, né? É projeto de gasto. Quem tem que criar a lei, aliás, nesse país andam outras pessoas criando leis sem ser a atribuição devida. Mas não é um contribuinte que tem que criar a lei.
Aquilo ali nada mais é do que um convite para vamos aprender a fiscalizar, vamos aprender a ter o direito de cobrar uma satisfação do governo. Não é nós que vamos gerir projetos de elaboração de lei. E, finalmente, a letra E, vamos lá, ela diz que o projeto tem o objetivo de assegurar a fiscalização dos gastos públicos. Essa é a segunda melhor, porque não vai ser verdadeira por causa do verbo assegurar. Assegurar é garantir. Aliás, qualquer questão de prova, seja ela do Enem, ou amanhã ou depois de um concurso público que você for fazer, ou da sua escola, enfim, nós não temos que falar que as coisas são asseguradas, que as coisas são garantidas, que a fiscalização vai acontecer. Não, está aí para quem quiser. Então, se é um post que visa a atingir quem está lendo, ele pertence ao tal do gênero injuntivo, né, do tipo de texto chamado injuntivo, e aí na letra B de bola, olha só, o verbo divulgar tem a ver com isso. Então, os dois melhores verbos são promover e divulgar. Só que não está promovendo campanha publicitária, ele está divulgando. E aí, gente, como eu sempre coloco, dentro das chamadas funções da linguagem, nós temos uma chamada função apelativa, também chamada de função conativa. Então, é bom que a gente relembre o seguinte: cuidado com a palavra conativa, para você não confundir com conotativo. O que é conotativo é de sentido figurado. Então, a função conativa, quando ela é definida como função apelativa, não é porque ninguém está apelando com ninguém. É de fazer um apelo, tá? É de se dirigir a alguém. Então, a função apelativa, ela é centrada na segunda pessoa do discurso, que pode, algumas vezes, ser a segunda pessoa gramatical. Eu sou a primeira pessoa. Aquilo de que eu falo é a terceira pessoa. E com quem eu falo é a segunda pessoa. A segunda pessoa do discurso, tudo bem, ela pode ser o tu, ela pode ser o vós, que são realmente a segunda pessoa gramatical, mas ela pode ser o você, que na verdade é a terceira pessoa gramatical. Eu fui, ele foi e você foi. Nós fomos, ou nós compramos, ele comprou e você comprou. Então isso aqui é a terceira pessoa gramatical, mas é com quem eu falo. Então, essa função conativa, ela tem a função, digamos, de atingir o interlocutor. Então, não é para falar de mim. Quando eu falo de mim, eu tenho a chamada função emotiva. Não é para falar sobre ele. Isso é a função referencial. É para falar com você. Olha aí na tela. Quanto custou? Né? Proposta obriga o órgão público a divulgar gasto. Qual a sua opinião? Você percebe que foi feita aí uma pergunta diretamente para o receptor da mensagem. Então, isso aqui é a função de atingir o interlocutor. Essa função, ela é presente nos textos injuntivos. A injunção é exatamente esse dirigir-se ao outro. Então, quando a gente fala, né, dos textos injuntivos, sobretudo a propaganda, sobretudo a publicidade. Só que a propaganda, ela vende, como eu disse agora há pouco, ideologia, e a publicidade, ela vende produtos, né? E também nos textos, né, que a gente chama de instrucionais. Qualquer texto que se escreve para dar instrução a respeito de alguma coisa é um texto instrucional. Por exemplo, uma receita, quando ensina você o passo a passo. Por exemplo, um manual
de instruções, que vai te explicando como é que faz as coisas. Por exemplo, uma bula de remédio, que tem a posologia, que tem a dose, de quanto em quanto tempo. Isso tudo é texto injuntivo, né? Não é. Aí teve uma pergunta. Ou aqui é comum o uso de verbos no imperativo, porque o modo verbal do imperativo é o modo verbal do faça, do aproveite, do não faça, pratique, use e assim por diante. E também pode haver aquilo que um dia, nas aulas de português, o professor chama de vocativo. O vocativo é o interlocutor. O vocativo é a quem se dirige a mensagem. O vocativo é com quem a gente fala. Eu já disse a vocês aqui, em outro momento, em outra aula, que o Enem sempre tem questões que cobram a função ou as funções da linguagem. E em função dessa questão, hoje nós falamos sobre a função